E um fato tem chamado a atenção e despertado a curiosidade de moradores de Inhamundá, no interior do estado. Depois de 15 anos da morte de um garoto, a família abriu a sepultura para enterrar o pai no mesmo lugar, atendendo a um pedido dele, ainda em vida. E aí veio a surpresa. Eles ficaram boquiabertos quando encontraram o corpo do jovem praticamente intacto. O corpo estava inteirinho, mesmo depois de 15 anos debaixo da terra. O caso tem dado o que falar, ainda mais no interior, né? Roda aqui. O caso aconteceu nessa região do rio Aduacá, no interior do município de Inhamundá. Mas o acontecimento só chegou à imprensa 2 semanas depois que a sepultura do menino Francisco Ferreira da Silva, enterrado em 15 de julho de 98, foi aberta. O fato reuniu gente de várias comunidades da região. Dona Maria Ferreira da Silva, mãe do menino morto há 15 anos e que teve o marido enterrado na mesma sepultura, não quis ver o corpo, mas ouviu os relatos. Tudo perfeitinho, as pelinhas dele tudinho, cabelo, tudo mesmo penteadinho como ele foi. O rostinho dele assim, só mesmo o olho dele só veio mesmo afundar um pouquinho. Só mesmo afundou só um pouquinho, não fui no fundo mesmo. Quem esteve dentro da cova registrou imagens no celular e confirma os relatos. O rapaz que estava lá comigo, lá dentro do buraco, ele saiu para fora, foi embora, não conseguiu. O corpo dele só foi secar. Ele está no caixão? Está no caixão. Só não está a tampa. Não tem a tampa? Não. Só não tinha tampa. Mas o corpo dele está... O corpo está inteirinho, pele, cabeça, aqui o cabelo dele aqui caiu até aqui assim. Daqui para cá está o cabelo tudinho. Pelas imagens que nos repassaram, não dava para afirmar que o corpo estava intacto, né? Mesmo depois de vários dias, o acontecimento ainda intriga a comunidade. A família se reúne neste fim de semana para decidir se faz ou não a exumação do corpo. Na verdade, uma exumação já foi feita, né? Mesmo sem que os coveiros soubessem disso. Aqui no município, a legislação permite que você abra a cova depois de 4 anos, quando os restos mortais não representam mais nenhum risco de contaminação e tal. Enfim, a reportagem foi ouvir um especialista. A gente já tem agora a sonora do especialista, é um especialista do Instituto Médico Legal, a Elisângela Araújo, foi lá conversar com ele. Vamos conferir. Wilson, tem um trecho da Bíblia que diz que o homem foi feito do pó e que ao morrer ao pó ele retornará. Essa sentença lembra, né, a decomposição do organismo após a morte. Mas diante de um fato incomum como esse registrado em Inhamundá, será que a ciência saberia explicar ou responder por que o corpo permanece nesse estado? Né? Agora, quem vai explicar isso pra gente é o diretor-geral aqui do IML, o médico legista Sérgio Machado. Um caso incomum, doutor. Trata-se de um caso incomum, mas assim, apesar de ser incomum, neste ano, num cemitério da cidade, também já foi encontrado, numa das exumações que a gente faz em cumprimento à ordem judicial, já foi encontrado também um corpo muito bem conservado. Tá? Caso, então, que seria semelhante. Mas não é uma coisa rara, isso acontece. Agora, só para a gente explicar, uma pessoa enterrada há 15 anos, como é que o corpo deveria estar no estágio normal de decomposição? Porque, pelo que os parentes relatam, o corpo estava bem preservado, ele ainda tinha um pouco de cabelo, os olhos, o nariz. Se fosse como acontece normalmente, como é que era para estar um corpo depois de 15 anos? Para a gente ter uma base, a partir do 6º mês, aquele corpo já vira um esqueleto. E daí por diante, com 15 anos, a gente já pode até inferir que aquele corpo já desapareceu, já se transformou em pó. Mas o que eu acredito que tenha acontecido foi o predomínio, foi a conservação devido ao ambiente onde ele estava, a idade e o biotipo. O corpo de uma criança ou de um jovem magro, ele mumifica melhor do que o corpo de um idoso obeso. Isso existe, isso é ciência, tá? Se ele está num solo seco, num ambiente quente, ele pode mumificar mais do que aquele que está num solo argiloso, de barro. Então, são coisas que a gente vai relacionar se houver assim necessidade. Mas eu quero que fique claro assim, essa entrevista é apenas para uma forma de elucidação, de comunicação, e não tratando especificamente desse fato. Por quê? Porque o IML, a Polícia Civil,
ela não foi formalmente contactada a respeito disso. Muito obrigado ao médico legista aí do Instituto Médico Legal por dar esses esclarecimentos, né? É importante vir aqui também falar para a sociedade, né, para o amazonense, o pessoal aí de Inhamundá, o pessoal de Parintins, está todo mundo curioso, querendo saber outros detalhes dessa situação. Ele falou de forma informal, como disse, né, não há nada ainda legalizado, ele não está falando, está falando de forma informal, não foi formalizado nada para o Instituto Médico Legal nesse sentido, ainda não foi comunicado sobre esta situação. E o nosso repórter Emanuel Cardoso vai continuar acompanhando toda a história para saber se a família decide ou não a exumação do corpo. E aí, ao longo, à medida em que as coisas forem acontecendo, a gente vai trazer aqui os detalhes. Tem um homicídio lá no bairro da Compensa, um rapaz foi morto lá no bairro da Compensa. Isso daí foi na tarde de ontem. Cadê? Tem imagem aí? Tem imagem? Mostra aí, olha só a situação. Estava nesse veículo, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Me parece que tem envolvimento com o tráfico de drogas, não saia daí.